Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Legacy. Sou o Luiz, estou aqui mais uma vez nessa mesa abençoada, onde a gente traz aqui amigos de Deus para abençoar a sua vida e o seu coração. Hoje eu tenho certeza que você vai querer ficar até o final, sim. Eu vou ser muito abençoado aqui também, porque nós vamos trazer um assunto sobre mundo espiritual, sobre seriedade no mundo espiritual e sobre como talvez os cristãos não levam isso tanto a sério como deviam levar. Hoje eu estou aqui com a convidada mais que especial, uma irmã aqui da nossa igreja, que nos abençoa muito, a Alexia Pimentel. Seja bem-vinda, muito bom te ter aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Você está aqui nos Estados Unidos há quanto tempo? Vai fazer 9 anos. 9 anos. A Alexia, a gente trouxe ela porque ela tem um histórico aí no mundo espiritual. Bruxa. Ela... Como é que você falou? É uma ex-bruxa que eles falam, né? Ex-bruxa. Conta pra gente como que foi essa... Vamos começar do começo. Como que você entrou nisso? Quanto tempo foi? Há quanto tempo atrás foi? Dá uma... Eu não nasci num lar evangélico como muitas pessoas que eu conheço, né? Eu acho lindo quando a pessoa fala, eu nasci num lar evangélico. Aí eu fico imaginando, assim, eu ter tido aquela oportunidade de ter contado historinhas bíblicas para os meus filhos, né? Ter sido um lar mais... ter tido um lar evangélico. Mas eu nasci num lar quimbandista. Ele não é a Umbanda, Quimbanda, Allan Kardec, eles são diferentes vertentes, né? E eu nasci num lar quimbandista. Meu pai era um feiticeiro quimbandista. E eu cresci ali dentro. Eu fui colocada ali desde pequena para poder aprender a cantar os pontos, que os pontos eram cantados, aprender a cantar ponto, para que, como a primeira, eu ficasse no lugar, né? Eu tomasse ali o lugar do meu pai, né? Tomasse o terreiro, o centro ficasse para mim. Não terreiro, terreiro é Umbanda, Quimbanda é centro. Ficasse ali. Mas eu não gostava da incorporação, que hoje a gente sabe, né, que é possessão. Né? Não é incorporação, é possessão. Né? A pessoa fica possessa ali, o espírito toma conta da pessoa e ela vai fazer as coisas que tem que fazer no mundo espiritual, para o físico. Né? E eu não gostava daquilo. Então, cresci dentro daquilo, aquilo é normal, né? Era normal para mim, aquilo para mim era uma vida normal, achava aquilo... Era todo lar era assim quando eu era pequena. E eu fui crescendo e não fui gostando daquilo que eu via meu pai fazer, porque eu não gostava de outra pessoa fazer algo através de mim. Então, eu fui crescendo e passou o tempo. Eu conheci, aos 13, 14 anos, eu conheci uma mulher. Eu vi um pentagrama no pescoço dela e eu achei aquilo interessante, o pentagrama, e eu perguntei a ela o que era. Aí ela falou comigo o que era e eu fui convidada para ir assistir um sabate, um esbate, não sabate, um esbate. E eu fui. É uma festa pagã que fala, eu fui. Aí chegou lá, eu gostei e fiquei naquele lugar. E foi até eu vir para os Estados Unidos. Um pouquinho antes de eu vir para os Estados Unidos, alguma coisa mudou na minha vida e quando eu cheguei aqui, eu entrei no deserto, e no deserto eu fui até eu gritar o nome do Senhor. Converter para a honra e glória do Senhor. É Deus. E como que foi... O que passava na sua cabeça na época? Tipo assim, você entrou pensando que seria algo bom? Ou você tinha consciência que não, tipo, era algo mais do lado maligno? Não. Como que era a sua... Eu acho que o inimigo ele coloca na gente... E cega, né? Camas, né? Ele cega, você não consegue ver que aquilo é ruim. Eu nunca tive um pai que leu a Bíblia, né? Ele nunca tive assim essa estrutura bíblica. Minto. Eu tinha uma menina que morava em frente à minha casa chamada Dione. A mãe dela era evangélica. E eu, às vezes, o pai dela aceitava brincar com ela muito pouco, porque os pais das ruas não gostavam muito de mim, mas também não sabia nem muito por que aquilo. Eu escutava os hinos que a mãe dela tocava e uma vez ela me levou na igreja e eles tocaram um hino que eu não esqueço dele até hoje. Esse hino ficou. Eu acho que ali começa, né, a sementinha do Senhor ali. Né? Então, eu acho que o Senhor me enxergou ali. E qual foi o hino? Canta aí. Aquele hino que fala assim, a cruz foi a mais pesada, embora só viam madeira, mas por dentro estavam meus pecados. E esse hino mexeu comigo. E depois, assim, eu esqueci daquilo novamente, mas... Quando eu aceitei Cristo, quando eu clamei a Cristo, eu lembrei desse hino. Mas nenhuma de nós que está ali dentro acha que é errado.
Todo mundo ali acha que é o correto. Pelo contrário, o errado era os crentes. Entendi. A gente tinha como erro o crente. E aí, assim, o que foi que chamou a sua atenção? Você falou que você viu o pentagrama no pescoço da mulher. E aí ela te convidou, você foi e gostou. O que te chamou a atenção? Assim, Era o que lado te fez oculto, né? Era gostar? o lado místico que eu já gostava, que eu cresci dentro dele. Eu já era aquele lado oculto, só que não tinha a possessão, né? Aquela coisa de incorporação, né? De incorporar, não tinha aquilo. Então, eu gostei daquilo, porque já era o lado oculto, o lado místico, a qual eu cresci junto e eu gostava daquilo. E nessa época aí você chegou a ter, tipo, você mesmo, experiências com o sobrenatural fora desses centros? Você fala Tipo experiência assim, sobrenatural. fora do centro, você chegou a ter alguma experiência ou com Deus, ou com Tive muitas demônios, ou experiências com com... Deus e eu tive muita experiência. Eu tive experiências com o lado oculto, né? Fora do centro, assim, Muita sozinha. coisa, isso. Mas as maravilhas de Deus na minha vida até hoje, né? Eu falo que Deus tem me mostrado assim que Ele é Deus em todos os sentidos e eu tenho vivido o sobrenatural do Senhor. Desde a partir do momento em que eu clamei o nome do Senhor, Ele me ouviu. Eu tenho vivido sobrenatural com o Senhor, mas também tenho. Antes eu tinha visto, né? O lado oculto. Então, o lado oculto, eu falo assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. A gente tem os grandes nomes da Bíblia que fizeram maravilhas no nome do Senhor. Nós temos Moisés, nós temos Elias, nós temos Eliseu, que foram, fora tantos outros que fizeram maravilhas. Né? O dom de maravilhas, que é o dom do sobrenatural, que o Senhor nos dispõe até hoje. Né? Tá aqui os dons para a gente buscar. E é muito... Eu acho assim, como ser humano, como carne que somos, para a gente chegar ao ponto do Espírito Santo nos dar um dom de maravilha, porque é mais difícil. Porque nós somos carne. Né? A gente nascido no pecado e concebido no pecado, salvo pelo poder do Espírito Santo, do Senhor, pelo poder de Deus, né? Pelo Espírito Santo. Mas a gente sempre está. Né? Ali, é cá. Agora, o mal não. O mal, a gente já é mal. A bondade de nós é Cristo. Aí o mal, é muito fácil de você aflorar o mal. É mais Então, natural. é mais natural você florar o mal. Então, é mais fácil de você ver o sobrenatural, de você fazer o sobrenatural do lado ruim acontecer, do lado oculto acontecer, porque você já é natural daquilo. Então, para Deus, a gente tá aqui, a gente esforça, a gente luta, a gente tem esforçado, todo mundo, acho que todos nós temos esforçado bastante para a gente manter a santificação, para a gente poder conseguir as maravilhas do Senhor. Mas é por isso que as pessoas perguntam, por que manifesta o lado ruim do que o lado bom? O lado bom está o tempo todo, está manifestado o tempo todo, a gente está vendo. Mas o outro é manifestado por causa disso. Eu penso assim, que é porque a gente já é mais fácil a gente ser chamada a atenção para o lado. Sim. Na vida cristã, a gente vai muito contra a nossa natureza, né? Vai muito contra a natureza. Mas o lado de Deus, igual depois que eu aceitei a Cristo, o lado do Senhor que eu tenho andado, para mim, é um lado de paz, é um lado de maravilhas. E eu tenho visto maravilhas do Senhor na minha vida, na vida de outros. Deus tem levantado pessoas. Para mim, tem milagre. A gente está do lado que vence, né? A gente estava falando aqui. O inimigo já é o perdedor, né? Já é perdedor. Eu já falo, Já é perdedor. Mas depois a gente vai entrar um pouco mais para frente sobre como foi sua conversão ali, né? Mas já quero te perguntar, assim, o que você percebe nas igrejas? O que você, com toda a bagagem que você tem, o que você percebe que falta, talvez um posicionamento nas igrejas sobre sobrenatural, sobre mundo espiritual, ou que as pessoas não veem, que você viu, entendeu? Entrar nessa linha de raciocínio. Olha, quando eu li a Bíblia, eu vi muito o Senhor falar que... Fala mais perto, estão pedindo isso, fala mais perto. Quando eu li a Bíblia, eu vi que o Espírito do Engano, ele fala muito também. Ele vai à presença do Senhor, o Espírito do Engano vai à presença do Senhor, e ele fala com o Senhor, eu falarei na boca dos profetas, e mentiras, e ele preferirá mentiras, porque está na palavra do Senhor, né? Eu li isso na Bíblia. E aí eu já vi dentro de igreja, espírito do engano está ali manifesto e as pessoas acharam que é o Espírito Santo. Né? Então, assim, eu já vi isso acontecer. Eu acho que é igual a libertação.
Eu fiz libertação. Depois as pessoas não falam, eu já sou liberto porque eu creio em Cristo. Eu sou liberto porque creio em Cristo e sou liberto porque, né, tem o sangue de Jesus que me lavou, me remiu. Mas tem coisas que a pessoa ela não consegue sair tão rápido. Tipo, no meu caso, eu batizei fumando. Uhum. Eu batizei, eu fumava. E aí, mas só que à medida que eu eu ia acender um cigarro, o Espírito Santo me incomodava. Ele falava, a boca que louva, a boca que adora o Senhor, ela não pode estar aí, né, com vício, é presa num vício. Sim. Então, isso foi fazendo eu parar de fumar. Mas eu acho que a libertação, eu não vejo libertação na maioria das igrejas hoje. Não é, a pessoa está lá, a gente não conversa com incorporados, a gente não conversa com pessoa que está incorporada. Expulsar demônio não é igual libertação, né? Você incorporou, é um efeito colateral nem pecado, da transgressão. Porque o inimigo, ele vive no escuro. Ele vive no escuro da sua transgressão. Da transgressão da pessoa é onde ele habita. Às vezes a pessoa não consegue, aceitou Cristo, é salva, tem consciência, porque nós somos, né, o capacete da salvação nos dá consciência que nós somos salvos, mas ela não consegue sair de um determinado vício que ela carrega ele há muito tempo. E eu vejo que as igrejas não tem mais assim, aquela coisa de um setor de libertação para conversar com a pessoa, para ajudar a pessoa, porque tem pecado, não existe maldição hereditária. A pessoa fala muito nisso, isso não existe pecado hereditário. O pecado, ele passa, às vezes, de pai para filho. O filho vê igual eu fui criada dentro da quimbanda, então, para mim, a bruxaria era normal, aquilo era normal para mim. Então, as pessoas vêm trazendo aquilo com elas precisam de ajuda para ser libertas daquilo. É igual quando você coloca lá um monte de lixo num canto de um quarto e não querer que ele dá parasita. Aí você coloca o lixo, você vai lá e toca o mosquito vai, mas depois ele volta, porque o lixo está ali. Então, eu penso que nas igrejas, hoje em dia, falta algum conhecimento mais, assim... A gente não está para exaltar o lado errado, né? Igual nós já falamos, o inimigo é um perdedor, né? O Senhor expôs o inimigo, né? E derrotou potestades e principados no momento da cruz. Então, e expôs eles... Então, não tem esse negócio. Mas o pecado está, a transgressão está, e as pessoas elas não entendem, né? Que, às vezes, assim, eu não vejo igreja mais fazer aquele processo de libertação. Eu não acho que as igrejas estão preparadas mais para um processo de libertação, para entender que o mundo espiritual, né, tem hierarquias, tanto no mundo espiritual do Senhor, quanto tem hierarquias no outro lado. Eles não entendem como que aquilo trabalha. Eles trabalham muito organizados para distrair, prender, né, para poder segurar as pessoas. E eu vejo que falta muito isso nas igrejas. Falta muito a preparação para lidar com aquela área assim, do mundo espiritual. E uma pessoa ela aceitou Cristo, ela é salva, mas ela também precisa de ajuda para tirar coisas que, no decorrer dos anos, ela veio acumulando com ela, sabe? Sim. Eu acho que isso falta muito. Uma vez eu ouvi, até na igreja que eu estava no Brasil, a gente tinha esse lado muito ativo, sabe, na igreja. Muita libertação e, assim, realmente de identificar portas que precisam ser fechadas. A gente até falava lá, assim, que no mundo espiritual ficam pegadas, né? Ficam pegadas e às vezes você passa por um lugar e suas pegadas estão lá. E seu nome, de certa forma, ainda está lá. Então você tem que quebrar muitas maldições, você tem que fechar portas, fechar portais e renunciar a muita coisa. A gente às vezes tinha um encontrozinho assim, e aí eles davam pra gente uma lista de, sei lá, 4 páginas só falando, eu renuncio isso, eu renuncio isso, eu renuncio isso. As pessoas falam, aceitou Cristo, está salvo. Sim, estou Cristo, está salvo. Eu creio nisso, eu creio na palavra do Senhor. Aceitei Cristo, estou salva. Mas tem coisas que viram vícios. Coisas que a pessoa carrega no decorrer dos anos. Que ela precisa ir livrando daquilo. E tem pessoas que ela consegue sozinha, como eu parei de fumar sozinha. O Espírito Santo, sozinha que eu falo assim. O Espírito Santo me falando, não, isso não é certo. Sua boca está para louvar, sua boca está para engrandecer o nome do Senhor. Você não pode ficar fumando. Mas tem pessoas que ela precisa de outra pessoa. Sim. Assim como a igreja precisa de intercessores. Né? Eu acho que a igreja também está sentindo muita falta das mulheres de coque. Verdade. Né? É isso que o Peniel foi levantado. As pessoas não entendem o Peniel. O Peniel ainda está naquele fechadinho, mas a pessoa precisa dos intercessores. E às vezes a pessoa olha para você e fala, vamos orar comigo? Ela precisa daquele apoio. Então, isso é a libertação. Eu acho que as igrejas tem igreja que tá. Não é aquele espetáculo de você pegar um demônio, amarrar o demônio, colocar lá e ficar entrevistando. Isso, a gente não conversa com o demônio. A gente não dá alência para o mal.
A gente não fica conversando. Mas está De sentindo certa falta forma, de você... está dando palco, né? Isso, pro demônio. ênfase para ele, ele não está ali para ênfase. Aí você pegar uma pessoa, gabinete mesmo, sabe? Você conversar, porque tem coisas que ela não conta para ninguém. O inimigo, ele mora em transgressões que você esconde. Quanto mais você esconde aquilo. O pastor Fausto mesmo já falou sobre isso, sobre os pecados de estimação, né? Que ele colocou. Então, você esconde aquilo, você guarda, é ali que está. É ali que está o lixo que a mosca posa. É ali que tem que tirar, sabe? Às vezes você não vai expor uma pessoa, você vai colocar a câmera ligada nela para ela estar ali, né, possessa na frente de todo mundo. Coisa mais gabinete, mais precisa. Eu acho que as igrejas estão precisando muito Raiz disso. não se trata em público, né? Não. Não se trata em Não, público. você expõe a pessoa, você envergonha ela. Então, às vezes, muitas vezes, por isso que a pessoa guarda, ela não tem coragem de chegar para dar outra. Porque a palavra do Senhor fala, confessai seus pecados uns aos outros para que, né, que sejam perdoados. Então, às vezes, você não tem coragem de chegar perto de uma pessoa e falar com ela, olha, isso aqui eu faço, isso aqui. Eu tenho vício disso, eu tenho vício de pornografia, eu tenho vício de... Ela não tem coragem de chegar perto da pessoa e falar. E isso ela vai guardando. E isso é onde... Porque a possessão demoníaca, ela só é um efeito colateral da transgressão que está ali. Aí a pessoa não tem coragem de falar. Eu acho que as igrejas precisam disso. Sim, com certeza. Precisam disso. Até porque se a gente fala tanto que aqui é um hospital, a igreja é um hospital. O hospital é para tratar doença. Se não causas e trata, efeitos, então não tá né? sendo, né? Causas e efeitos. Não só o efeito, a causa também. Verdade, verdade. A gente, o que a igreja tem sido se não um hospital, né? É muito sério, né? Se a gente for parar para pensar, porque a gente tá lá sempre, todo domingo, a gente tá nas quartas e talvez a gente não tá sendo igreja. Não. A gente não tá sendo resposta, a gente não tá sendo um lugar de cura e a gente precisa identificar isso, né? E agora o que você falou que eu achei muito interessante sobre espírito de enganação, né? Como que você acha que nós devemos identificar esse espírito de enganação e como tratar com isso? Porque muitas vezes até a própria pessoa, muitas vezes não, sempre, né? A própria pessoa acha que está sendo uma manifestação do Espírito Santo nela. Santo, isso. E aí o espírito de enganação começa primeiro enganando ela, para depois enganar os outros. E aí como que a pessoa pode identificar, tipo assim, será se eu estou sendo usado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do engano? E aí os que estão ao redor, identificar isso nela também, caso ela não consiga. Entendeu? A palavra do Senhor fala que... o Senhor fala ali, eu sou a verdade e a vida. Né? E a palavra também fala, a Bíblia, ela é luz para os seus pés e lamparina para o teu caminho. Então, não tem outro para identificar. É ali. Se sai tudo que é o contexto bíblico, se sai da linha do contexto bíblico, né? Se ela sai da palavra, da verdade, né? Porque já teve pessoas, vou dar um exemplo meu, eu estar num grupo e uma pessoa vir e me abraçar e dizer, você está com tanta dor, você está sofrendo, você está... Eu estava tão feliz, sabe? Porque não sei o quê. Assim, a gente vê, Jesus me falou que vai fazer, vai fazer. E eu estava naquele momento assim, que eu aceitei Cristo. As coisas foram lindamente fluindo, porque não é que eu falar que aceitei Cristo e tudo andou lindo. É porque quando você tem Cristo, o seu caminhar fica leve, fica mais fácil. Então, aí a pessoa olhar assim, eu ver que o que ela falou ali, me chamou... você tem que... Jesus manda te falar para você deixar o vitimismo. Uma coisa que eu nunca fui a vítima. Por mais que eu sofri na minha vida, e minha vida não foi fácil, eu sofri sempre caminhando, eu sofria andando, eu sofria fazendo, né, algo. Então, eu nunca parei perto de uma pessoa e fiquei me vitimizando em cima dela. Então, quando ela foi falando aquilo, aí você vê que não é... O Espírito Santo, ele te fala na hora, mas isso não está certo, isso não é... Porque uma coisa linda que o pastor Fausto falou na igreja uma vez, que aquilo não saiu mais da minha cabeça, foi logo no começo, ele falou, a primeira voz da tua cabeça é de Espírito Santo. A segunda voz é a tua. A terceira é do inimigo. E é verdade, quando a pessoa vai falar com você, que ela vai profetizar, profetada para você, que ela faz aquilo, na hora, o Espírito Santo vem na tua cabeça na hora e fala, não, isso não é certo, isso não tá legal. Então, assim, saiu dos contextos bíblicos, não é de Deus. Sim. Saiu de Adão. E outro detalhezinho visível, que faz muito, e a pessoa faz, nem que seja de levezinha, quando ela fala, o Espírito fala através de mim e tal, a mãozinha roda. Porque ele não pode tocar em ninguém, ele não pode pôr a mão em ninguém, principalmente dentro de uma igreja, ele não pode. Então, ele roda a mão. Mesmo que seja aquela
Mesmo muito discretamente, você olha, ela está. Ou uma gargalhada muito fora do normal, que não é a gargalhada de felicidade do Espírito Santo. Uma coisa é você rir pela alegria do Espírito, né? Você está... Porque a palavra do Senhor fala que o Espírito também ele não escandaliza. Né? Ele não vai escandalizar. Ou a pessoa, uma esfregação muito forte nas mãos, porque o Espírito que ele incorpora, ele sente frio. Ele não está habituado com a pele. Então, esfrega muito a mão, sabe? Então, assim, não aquele esfregar normal, quando você faz assim para começar a orar. Aquele esfrega normal. Então, há coisas que você repara que não é normal da pessoa que está ali fazer. Outra coisa que o pastor também Fausto falou muito também, isso a gente já tinha. A gente não fecha o olho em orações que você vai fazer em muitas pessoas. Né? Então, quando você mantém o olho aberto, você está vigilante. Né? Orar e vigiar, e você está vigilante, você é vigilante, você vê. As pessoas que fecham o olho não vê. Quando eu fui fazer a minha libertação, eu ri da cara do pastor, com a manifestação que eu tive. Eu já era crente. Porque eu até falo, eu tenho um hábito de falar, a libertação ela não é para o ímpio, ela é para o crente. Quando eu fui fazer a libertação, eu ri. Ele não viu, porque ele estava de olho fechado. Mas, então, isso acontece. Essas pequenas manifestações de demônios ou de entidades que elas demonstram, elas fazem. Então, o espírito do engano ele não consegue enganar 100%, né? Porque não tem como ele enganar 100% uma pessoa que está ali dentro da palavra, sabe dos princípios, sabe das bases e está vigilante. E questões de, por exemplo, línguas estranhas. Muitas vezes a gente vê uma pessoa orando em línguas estranhas e parece que tá estranho, entendeu? Literalmente. Estranho, né? Tem que ser estranho. Mas, assim, parece que tá errado, sabe? Parece que não é de Deus. Ou, às vezes, uma manifestação, por exemplo, uma tremedeira, algum certo tipo... Esse tipo de manifestação que parece que, às vezes, algumas pessoas acham até bom deixar a pessoa, tipo assim, deixa a pessoa lá porque Deus tá pegando ela lá. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. É isso que eu tô falando. Se você identifica isso e como lidar com essa situação, acho que a pergunta é mais como identificar mesmo. Identificar, entendeu? Você acabou de falar, né? Você, assim, não, é estranho, meu pai, não tá... Porque o Espírito, o que vem de Deus, ele não te constrange de forma ruim. Ele não envergonha, ele não te faz sentir medo. O temor é diferente do medo. Você ter temor de falar da palavra do Senhor, você ter temor de falar algo que não venha de Deus, esse é o temor, né? Então, o temor é diferente do medo. Então, são sentimentos, é aquela coisa de um passo para trás. Não, isso não está legal, um passo para trás. Isso, igual eu tô falando, o Espírito Santo, ele te fala, ele te mostra mesmo, isso não é vem de mim. Isso não... O Espírito Santo, ele não, quando a pessoa cai, o Espírito Santo, ele não tira a mente da pessoa, a consciência da pessoa, né? Então, quando você sente que não tira o livre-arbítrio. Não tira o livre-arbítrio, não tira os movimentos da pessoa igual essas pessoas que ficam gira. Isso não é isso. Isso é uma gíria. Já fala, isso já é uma gira, né? Isso é a pessoa que fica girando. Não é uma coisa que eu pelo menos quando eu ia, visitava as minhas, eu via um monte de gente girando. Eu vou ver gente girando dentro da igreja. Né? Então, é manifestação que não é do Espírito Santo. E é onde o Espírito do engano trabalha ali, o Espírito do engano está ali. Né? Então, a gente tem que observar muito. Mas eu penso, cá comigo, quando isso acontece, é a gente orar, repreender, mesmo que seja em espírito, para não vergonhar a pessoa, igual a gente está falando, porque hoje em dia está difícil, porque tem câmera para toda a igreja, tem filmagem, então você não pode ficar expondo uma pessoa e depois juntar a turma de intercessão da igreja e chamar ela para um gabinete para orar, e vamos orar para você e tal, vamos chamar para orar, porque aí onde tem oração, aí onde tem gabinete, aí onde tem oração, né, eu penso, orou, falou o nome do Senhor, levantou o nome do Senhor ali, repreendeu o nome do Senhor, em nome do Senhor, a pessoa manifesta. A manifestação aí vem a manifestação e expulsar. Que aí a manifestação é as moscas que você está tirando, as larvas que você está tirando daquele lixo. Aí vem a pessoa, que eu penso assim, aí tem que vir as pessoas para saber o porquê. O que está acontecendo daquela raiz, o que está acontecendo ali, por quê, se ela precisa de ajuda, se ela quer falar, para poder aquilo não acontecer, aquela manifestação. Essa que é a libertação. Isso. Essa que é a libertação. Isso. E aquela coisa assim, quando você conhece a Deus, você sabe quando ele não está, né? Isso. E conhecendo a Deus é o quê? É conhecer a verdade vos libertará. Quem conhece a palavra do Senhor, quem aceita Cristo verdadeiramente, não tem como ela ser enganada, não tem como a pessoa
como é que eu falo? É ser puxada para um lado errado, se ela sabe o Deus que ela serve, ela sabe o tamanho do poder do Deus que ela serve, que a palavra do Senhor fala, maior que está em mim, maior que está em mim do que está no mundo. Né? Se você tem consciência, Paulo fala, reveste das armaduras de Deus. Se você revestiu das armaduras do Senhor, acabou, não tem. Está pronto para uma batalha maior do que está em você, do que está no mundo. Sim. Ele que criou lá tanto, porque a palavra do Senhor também fala que tudo foi criado por ele. Né? O que está no céu, na terra, visível e invisível, potestade, principados, tronos e dominações. Tudo é por ele e para ele. Então, se você sabe disso, está ciente disso, está pronto para a guerra. Está pronto para cair matando. Não tem como você ser enganado. Não tem como ser enganado, não. As armaduras de Deus, quando as pessoas falam também muito, né, a respeito, eu oro pedindo armadura, não é orar, é revestir. E revestir é você tomar consciência daquilo e saber. O cinturão da verdade não mente, porque o pai da mentira é o diabo, né? O Deus é a verdade. Então, se vista da verdade, acabou, você já está com o cinturão. A couraça da justiça. Não, a gente não tem como a gente ser justo. Eu penso assim, o ser humano não tem como ele ser justo. Então, a gente pede a justiça de quem? De quem é dono da justiça, Senhor. Entrega essa causa na tua mão. O Senhor, né? Olha aí, o Senhor faz a justiça. Então, você já tem a justiça em ti. Capacete da salvação está ali? Tá, você sabe que é salvo, você tem consciência que é salvo. Então, não tem mais espírito de engano, não tem espírito de dúvida, não tem espírito de medo. Né? Tá, a sandália do evangelho da paz. Aí vamos chegar num lugar em paz. Vamos levar o evangelho da paz. Menos contenda, menos briga. E nisso você se reveste. Sabendo do peso de... Aí, se eu mando uma montanha passar de cá para lá, de lá para cá, em nome do Senhor, ela vai. Saber que você tem o nome do Senhor para expulsar demônios. Saber que você caminha dentro dos princípios do Senhor ali dentro. Tem a verdade, que é a vida. Tem a palavra, que é luz para você. Então, não está em trevas mais. Não tem como você estar errado ou perder o errado. Não tem como mesmo. Não precisa ter medo. Dentro disso, não tem medo. Agora vem o caso. Tem segredo. Tem pecado hereditário, tem vício, tem... Aí é outra coisa. As pessoas ficam muito nervosas quando falam assim, porque eu tive retaliação, o inimigo fez isso, aquilo. O inimigo não pode mexer com você se você estiver limpo. Se está dentro da luz, ele age nas trevas, como é que ele vai mexer com você? Então, se ele mexe é porque tem. Procura que vai achar. Sim. Eu falo isso, as pessoas ficam meio nervosas de eu falar isso, mas é verdade. Mas ainda bem que você fala, né? É verdade. Não adianta. Não, se o inimigo veio, se o inimigo mexeu, se ele achou uma brecha, ele vai entrar naquela brecha e um pecado leva o outro leva outro maior e acabou. É a coisa mais triste. Quando vem, tá levando os outros que estão em volta também. Sim. Um pecado leva o outro. Bagunça. Agora, sim, a Bíblia também fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Acho que a gente pode entrar num assunto de quando você estava nesse mundo e não precisa, lógico, não precisa entrar em tantos detalhes se você não quiser, mas se quiser pode. Depois passo puxar minha orelha. Mas do que você vivia lá, até porque talvez, é claro que a gente, antes de começar, a gente falou que a gente está aqui para engrandecer o nome de Deus. Sim, sempre. E para exaltar Deus. O nome dele e deixar muito claro que, igual a gente falou, a gente está do lado que vence, né? Sim, a gente não é o inimigo de não é para ser atrativo, né? Não. Muito bom dizer isso, que esse assunto não é para ser atrativo, mas é para edificar a sua vida com conhecimento. Então, eu acho que quando a gente entra nesses detalhes, entre aspas, de como era, do que vocês faziam e tipo de manifestações que você via, se tinha tipo as potestades, como era tudo, acho que seria bom pra gente ter cair essa ficha, entendeu? A pergunta é essa, como, tipo Você assim, quer saber o quê? O que eu vi? Você quer saber o que fazíamos lá? Isso. Eu vou falar uma coisa, nem sei se as meninas vão ficar chateadas, mas lá vai. Entre 28 de outubro a 31 de outubro, tem uma festa muito grande chamada DB, Bruxas Estelares, em São Tomé das Letras. É um sítio que a gente é alugado para isso, ele é feito para isso, é muito bonito até. O sítio, e vai bruxas do mundo inteiro, de todo. São Tomé das Letras, nessa época, lota. Então, o mundo espiritual, nessa época, realmente, as pessoas têm dúvidas sobre isso, realmente é muito movimentado nessa época. É comemorado no Hemisfério Norte, é comemorado... o Hemisfério Norte é o nosso lá mesmo, né? Eu sempre confundo o Norte e o Sul.
Não, o norte é sul. aqui. Aqui é comemorado Samhain, que é a morte, que é o Halloween. No Brasil é comemorado Beltane, que é a festa de Belenos ou a festa do fogo, que fala. É um rito mais puxado para fertilidade, vamos falar assim. Acontece essa festa, é um movimento muito grande do mundo espiritual. É um movimento grande mesmo. E nós vamos para lá e ficamos lá 3, 4 dias. Acontece as iniciações, né? Eu fui iniciada, tenho fotos, tenho filmagens de toda aquela festa, né? Toda vestida, aí faz fogueiras, faz festa, porque é festa de Belém, é festa de fogo. Tem as iniciações, tem os rituais, se chama Sabate. São as 4 festas do ano maior. Primavera, verão, outono e inverno. E tem os Esbat, que são a festa da lua cheia, que todas as bruxas se reúnem em lua cheia, cada coven num lugar. Coven são 13 mulheres, dentro de cada lugar, 13 mulheres, e uma auto-sacerdotisa que movimenta essas mulheres. Essa festa de Esbat, ela é de lua cheia e é só para mulheres. Os sabates são festas, a maioria das vezes são mais mulheres, pouco se tem sobre... Claudinei Pietro, ele é homossexual e ele está na bruxaria também, na Wicca, mas é muito pouco homens, mais o que rege na bruxaria é a energia feminina. Eles acreditam em 2 deuses, dual, porque toda a terra é acreditada dualmente. Assim, eu estou falando isso aqui, mas igual eu falei, eu sirvo ao Senhor Jesus, então não estou engrandecendo o outro lado. Elas são dualmente. Então, eles acreditam que por tudo ter 2, também há 2 deuses. Que nada pode acontecer sem um rito sexual. Assim, tudo fecunda. E por isso que tem a festa de Beltane. Ela é um rito sexual. Ela é para fecundação, que eles falam. Então, fecundação da terra, fecundação do mundo espiritual, proliferação. Aí tem a festa... aí é um deus que se chama Deusa das Estrelas. O deus Cernunnos, ou o deus Cornunnos, o deus de chifres. Eu li, quando eu peguei a Bíblia do Pastor Fausto, no Yom Kippur, porque agora que eu estou terminando de ler a Bíblia toda. No início eu li 3 Bíblias. Eu li a Bíblia nossa, a Bíblia cristã, a Bíblia etíope e a Bíblia que o Pastor Fausto me deu, o Tanakh, que é a Bíblia judaica. Quando eu abri a Bíblia do Pastor Fausto, que eu li uma passagem a respeito disso, não sei onde ela está, eu chorei muito ali. Porque eu vi que a deusa das estrelas e Cernunnos, a qual cultuava, e as pessoas acham, as mulheres acham que isso é normal para elas, isso não é uma coisa que ela está fazendo mal a alguém. Faz, a gente aprende a fazer feitiço, aprende a fazer manipulações de energia, então a gente aprende a fazer feitiço, aprende a fazer essas coisas todas. Mas ali não tem o mal, eu vi ali que eu estava adorando o Deus que o Deus nosso renega na Bíblia. Nossa, eu pedi muito perdão a Deus, porque ali você vê que a gente é enganado. A gente é enganado com aquilo. Então, a nossa Bíblia tem tudo, tem todo um capítulo que fala exatamente o que fazemos, sem deixar nem colocar. Então, eu falo, não tem nada? Tem. Tudo, a Bíblia, Deus renega ali, ó. Deus fala ali, ele fala a respeito de pegar pedras, ídolos de pedras para nós. Ele fala sobre libações, ali ele fala sobre leitos, né, debaixo de pés de carvalhos, sacrifício entregado em fendas de árvores. Então, ali eu chorei demais, porque é isso aí que o ritual da bruxaria todo faz. Não mudou nada. Não, inteirinho, sabe? Aquilo me assustou muito quando eu li. Nossa, eu chorei muito, aí pedi perdão ao Senhor muito por eu ter feito isso que eu fiz, mas elas acham isso normal. E... aí tem os sabatos, os esbats, esses deuses que cultuam, festa da fertilidade. E aí sobre magia, né? Vamos falar sobre magia. Existe a baixa magia e a alta magia. A alta magia, ela é feita ritualística. Então, quem trabalha muito com alta magia é gnóstica, os caianitas, os draconianos, os luciferianos, os satanistas, os padres... porque são ritualísticos, são rituais. Eles são feitos com a mesma palavra, o mesmo poço, a mesma coisa, não muda. Baixa magia é trabalhado com testemunhos, com
Com testemunho, com terreno. Ela traz o espiritual para o terreno. Então, ela trabalha com testemunho, roupa, cabelo, planta, erva, vela, isso, por isso que chama baixa magia. Ela trabalha com o baixo, e os magos ou as pessoas assim, trabalham com mais um nível espiritual, com mais da divindade. E a bruxaria, ela trabalha com mais o terreno. É por isso que é chamado de baixa magia. Entendi. Fazem essas coisas, eles cultuam. A gente aprende a cultuar energia, a movimentar energia. A energia que move você, move outro, move outro, move outro. E nós aprendemos a manipular aquilo. E o que seria essa energia? Porque o crente tem muito esse negócio de falar, não pode falar negócio de energia não existe e tal. Energia, a gente fala, é o que movimenta o mundo movimentado por energia, né? No caso, a ciência também prova que o mundo é movimentado por energia. Hoje em dia, na palavra do Senhor, se você falasse, você acredita nessa energia na palavra do Senhor? Eu acredito no Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo que move isso, eu acredito hoje no Espírito... É meio complicado eu falar da energia que movimenta e do Espírito Santo hoje. Porque a energia que a gente acredita é assim... o cosmo, as fases da lua, são coisas que movimentam. Uma planta precisa nascer, ela precisa do sol, ela precisa entendeu? Essas são energias que a gente aprende a movimentar a energia e através de testemunhos. Por isso que quando uma pessoa vira para você e fala, a pessoa me jogou uma palavra ou fez um mal para mim, não é assim que funciona. Para fazer uma magia para uma pessoa, eu preciso do testemunho dela. Aí o que acontece com o testemunho dela? Ele vai me entregar uma blusa sua. Eu vou levar lá e vou mostrar aquela blusa. Se você não deve nada, nada te pega. Mas aquele testemunho chama testemunho. Estou levando um testemunho seu. Aquele testemunho vai ser apresentado no mundo espiritual. Estamos peneirando essa... Aí a palavra do Senhor fala, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Aí você vai, eu quero essa pessoa. Essa aqui dessa pessoa. Aí, se a pessoa já tem uma tendência aquele pecado, é onde eles vão entrar naquele pecado. Aí eles pegam seu testemunho, você deve. Então, pode dizer. E aí é assim que funciona, assim, no mundo espiritual. E o acesso. Aí entra as vestes. Eu quero aquele homem, uma coisa de amor. Vou pegar ele, vou colocar ele para algo de amor. Se ele é um homem que ele já olha para uma mulher 2 vezes, porque se você olhou uma vez, você viu. Se você olhou 2 vezes, você deu brecha. Porque você olhou para a mulher 2 vezes, se você olhou uma vez, você olhou normal, olhou uma vez, você olhou com interesse. Primeira vez é acidente, a segunda é intencional. Não, já é transgressão. Se você olha para... Aí você pega aquele homem que já tem o hábito, já tem o histórico, já tem o hábito de gostar de uma coisa, de pornografia, de um vício, uma coisa. Se você puxa ali ele para um lado, vamos fazer um feitiço de amor, ele vem, porque o testemunho dele que foi apresentado no mundo espiritual, ele devia. Ele é daquilo. Aí já pega, já puxa, já traz. Vai falar que não traz. Mas é por quê? Porque a pessoa deve, que a pessoa não está na presença do Senhor, porque a pessoa anda errada, porque a pessoa tem vícios, o diabo não ataca ninguém, ele não pode mexer com ninguém sem você ter um motivo, sem ele ter ali algo para te apresentar. Se você anda em Cristo, se você vive Cristo, se você anda debaixo da autoridade do Senhor, se você tem a luz da palavra, se você anda na verdade, nada te faz mal. Não pode. Bem, e você era da magia baixa? Eu trabalhava baixa magia. Porque eu era bruxa. Eu trabalhava baixa magia. Eu era bruxa... tem as neopaganismo. Em 1950, Gerald Gardner abre a bruxaria para o mundo. Ele traz... Tem até falado... A bruxaria saiu das sombras. Eu era gardneriana. Da Gerald Gardner. Aí tem Alexandria de Alexander. Ele, a esposa dele, colocou. Aí tem a Wicca, neopaganismo. Aí tem outras vertentes. Aí tem a vertente do ocultismo. Já fala ocultismo, né? Aí tem a vertente. Tem satanistas, luciferianos, draconianos, vampiros. Tem caianitas, tem gnóstica, tem magia goética, que é falado que é a magia salomônica. A magia goética, eles falam que Salomão abriu essa magia. Isso. Ele fala que Salomão teve as esposas por serem... servirem outros deuses. Com a sabedoria que ele tinha, ele aprendeu a abrir esses selos. Selos são pontos, né? Fala, selos. Abrir os selos, são riscos, ele abrir esses selos e fazer a dominação desses seres, troca de favores. A gente sabe que seria blá, 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 né? Do inimigo para lá e para cá. Mas eles falam isso também. Aí tem várias vertentes de magia. Então, esse negócio, só para voltar nesse assunto de Salomão,
Salomão, eu já ouvi muito falar sobre isso. Salomão, as 7 chaves, não sei o quê. É a chave menor de Salomão. Isso. E aí, então, tudo balela. Ah, Não olha, tudo, mas, assim, o que é e o que não é. o que eu li na Bíblia sobre Salomão é que Salomão, né, foi um homem muito sábio. Né? Aí quando eu vi, eu nem sabia que Salomão era da Bíblia. Olha aí. Eu nem sabia que Salomão era da Bíblia. Aí quando eu fui ler, que eu fui ver que Salomão é um homem que sempre pediu ao Senhor sabedoria, o Senhor deu ele sabedoria, ele realmente casou com aquele monte de mulher e tal. Mas a gente não vê Salomão na Bíblia falar sobre isso, sobre Salomão ter poder, porque Deus não deu Salomão para poder. Acho que não deu, na Bíblia, pelo que eu li, né? Acho não, eu li na Bíblia, Deus não dá poder a Salomão para ele poder prender 72 demônios e dominar 72 demônios. Então eu não acho que isso é verdade. Eu não penso, eu não vi isso. Na Bíblia não vi nenhum vestígio disso. Reli livro de Salomão, li a Bíblia etíope, não vi nada disso dele. Então eu acho que isso aí é uma forma do inimigo ele sempre está blasfemando, ele sempre está impurificando. Como é que eu quero dizer a palavra? O que Deus faz é sagrado. O inimigo vem, ele quer colocar aquilo como errado, sabe? Ele quer sujar aquilo. Tudo que Deus faz de bonito, o inimigo vem e consegue manipular aquilo de uma forma de fazer aquilo, o pecado, pegar aquilo e fazer aquilo sujo, sabe? Eu acho muito, eu olho muito isso. E eu acho que isso foi uma das coisas. Uma forma dele pegar, é igual os cananitas. Eles pegarem o nome da Bíblia, né, o que está na Bíblia, e colocar isso no lado oculto. É uma forma de falar, você está achando que o povo de Deus é tudo assim, é tudo santo. Eu acredito que Salomão, né, foi perdoado, ele está lá, né, também como um dos grandes patriarcas da Bíblia. Eu também acredito nisso, que Salomão está lá. Entendi. Agora, sobre questão de hierarquias, como que funcionava essa questão aí? Todos os lados têm hierarquias, né? Tanto o nosso, que eu estou aqui no lado do Senhor Jesus, graças a Deus, que eu tenho a hierarquia do Senhor, que é a cabeça do meu marido. Meu marido é a minha cabeça. Se o meu marido tem a cabeça cheia de Cristo, né? E a minha cabeça, ele é a minha cabeça dentro de casa. Espiritualmente, o pastor Fausto, eu estou debaixo da autoridade dele. E eu estou debaixo da autoridade da Juliana, que é a minha líder, né, de ministério. E eu estou dentro da autoridade dela, eu estou em outros ministérios, mas dentro da autoridade dela. Eu não posso sair disso, porque o espírito de rebelião, ele leva à morte. E o mal também, ele tem hierarquia. Ele tem, né, as potestades, principados, né, e os potestades, principados, e tem as hierarquias dele, né? Então, ele tem assim, lá, por exemplo, no que eu vivi, tem os deuses, os arquipélagos dos deuses que a gente seguia. Aí tem a auto-sacerdotisa. E aí tem o Coven também. Se você vai no Quimbanda também, meu pai tinha o guia de luz dele, que era o guia de luz que comandava a cabeça do meu pai. Eles falavam assim. Dentro daquele guia de luz tinha 7 espíritos menores. Depois daqueles 7 espíritos menores tinha 7 escora. Depois 7 enxum, 7 escora. E aí vinham os outros 7 pombogiras. O escora era o último, que é o mais baixo que tinha. Então, tudo tem hierarquia, tudo tem um comando. E eles andam dentro de hierarquia e muito bem organizado. Muito bem organizado mesmo. Os espíritos. Você está falando de pessoas. Espíritos, né? Entendi. Tudo dentro de hierarquia. Meu pai, quando descia 7, dentro daquele 7, com mais 7, com mais 7, com mais 7, com mais 7. Isso é verdade. Você vê esse livro, isso é verdade. Não é mito, isso é verdade. Eles descem tudo e eles têm que obedecer aquelas hierarquias. Não pode passar dentro daquelas hierarquias, sabe? Eles têm que andar dentro daquelas hierarquias. E vai mesmo, e é organizado. É organizado, e jejuam, certinho. E fazem tudo certinho. Eles não têm briga entre si, eles não têm ramões, eles trabalham tudo de uma forma unida ali para poder fazer o que tiver que fazer. Eles têm que trabalhar de forma unida, forma assim, rígida mesmo. Não é igual que às vezes a gente tem isso de não aceitar. Ou, eu vejo muita rebeldia. Às vezes, falar mal de fulano, falar mal da minha líder, isso é espírito de rebelião. Lá não tem espírito de rebelião. Porque o espírito de rebelião, ele divide. O espírito de rebelião, a casa dividida é casa conquistada. É dividir para conquistar. Ele não. O espírito espírito de rebelião, ele leva à morte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado debaixo do que a gente vive. Né? Se eu vivo debaixo meu marido é minha cabeça, se o pastor Fausto é meu anjo espiritual da igreja, se a Juliana é minha líder, eu não posso ficar ultrapassando, desonrando, falando dele, sabe? Isso faz divisão.
Faz divisão da brecha entre o erro. Sim, a gente não leva isso a sério, né? Não, e tem que levar a sério. Saul teve espírito de rebelião. Uhum. Todo espírito de rebelião leva à morte. Toda pessoa. Porque não é morte, a gente fala, não é morte somente de morte de ministério. Morte de uma amizade, algo bonito que tá para fazer. Morte de uma... Às vezes tá levando alguma coisa bonita. Então, o ministério está fazendo algo bonito, a igreja está fazendo algo bom. Aí começa o espírito de rebelião ali dentro. Rapidinho aquilo divide, aquilo vira bagunça e acabou. Morre algo bonito. Até no próprio relacionamento direto com Deus, né? Deus tem falado muito comigo sobre Jonas. A gente até falou sobre Jonas. Não fala, não. É o livro mais lindo que eu li. É Toda bonito. vez que eu leio Jonas, eu choro. Jonas é demais. Toda vez. Eu falo com o Senhor que quando Jonas estava dentro da barriga da baleia, toda vez que eu leio aquela oração de Jonas, aquilo foi eu, sabe? Foi quando eu clamei o Senhor, foi aquilo ali. Toda vez que eu leio o livro de Jonas, eu choro. É lindo demais. É muito lindo. A história, às vezes, a gente cresce ouvindo sobre a baleia, né? A baleia que engoliu Jonas e tal. Mas depois daquilo ainda tem uma história muito interessante, né? Que ele vai para Nínive e ele anuncia e Deus... E todos se arrependem. Todos se arrependem. Todo mundo. A minha história é a história de pessoas. Jonas. Eu falo, a minha história é a história de Jonas. Todos se arrependem. Porém, o bom resultado dele não fez com que ele tivesse um coração alinhado com o coração de Deus. Então, ele meio que se rebeliou com o resultado que ele viu que deu o que ele fez. Isso. Entendeu? Como assim? O senhor não vai matar o povo que o senhor falou que ia matar? Ele fica com raiva. O senhor mandou eu vir aqui para mim falar que todo mundo ia morrer. Aí todo mundo é salvo. E aí eu fui engolido por uma baleia até chegar aqui. Mas eu chego e o senhor perdoa todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Então essa rebelião no relacionamento direto com Deus, a gente vê que o ministério de Jonas provavelmente se encerrou ali. Né? Não teve, você não vê mais falar do Jonas para frente. Porque o espírito de rebelião... Estava ali. Por mais que não tenha envolvido ministério com pessoas ou nada, mas ele e Deus, esse espírito de rebelião entrou e quebrou esse relacionamento que antes era muito bom, né? Eu falo isso, a gente tem que tomar muito cuidado com rebeliões, porque divide, e onde há divisão, né, a casa partida. A divisão acabou. Por isso que é muito importante a gente sempre buscar estar alinhado com Deus, né? Esse relacionamento com Deus. A gente tem que ter um relacionamento bonito. Eu sempre estar em jejum, estar em oração com o Senhor, né? Não é aquela coisa de toda hora você baixar de joelho, não. É o tempo todo, né? Tá conversando com o Senhor, tá colocando, né, a cabeça ligada ao Senhor, tá em oração, orar. Né? O orar que as pessoas acham que tá lá, ai, Senhor, não é orar, oi, Senhor, tô aqui, Senhor, tá assim, tô bem. E conversar, e falar, e agradecer toda hora. Eu sou uma pessoa que o tempo todo eu tô agradecendo a Deus. Falo que é muito amor, muito perdoado, muito amor. Eu sou uma chorona. Eu começo a pensar que eu tô chorando. Eu falo, Senhor, eu tô chorando porque eu tô triste, pai. Mas o crente ele não pode ter olhos secos, não. Eu falo com ele que eu tô chorando porque eu sou grata, e eu sou grata mesmo. Eu sou uma Maria Madalena da vida. O Senhor, eu sou muito perdoada, e eu choro mesmo, eu sou quebrantada na frente do Senhor. E eu toda hora eu tô falando com ele, tô agradecendo, tô louvando ele, tô agradecendo o nome dele. Que eu posso falar, eu não falo muito bem, mas que eu posso falar, eu tô falando. Se eu puder levando a palavra, eu levo, porque não é algo que a gente possa... Não é uma coisa secundária da nossa vida, né? Nossa vida é isso, e o resto é secundário. Né? Eu falo com o Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada. Tudo que eu sou hoje é Ele. Tudo que as pessoas olham para mim hoje é Ele. Meu irmão ontem mesmo, que eu falei que ele tá aqui, ele falou, fala, conta quem você foi, de onde você veio, que você era irmã, vê hoje Cristo em você é lindo demais. Porque hoje minha família está sendo levantada para Cristo. E eu creio que toda a minha família, eu falo com eles, nós subimos, nós 5, assim, para dar o testemunho, para a honra e glória do Senhor, vai ser lindo, porque é histórias assim que vieram, né, eu vim desse lado, eu tenho irmãos que veio né, por a gente ter perdido a mãe muito cedo e sofrido muitos abusos e muitas coisas. Então, a gente tem irmãos que veio das drogas, irmão que morou na rua, irmão que era dono de boca, né, grande. Então, assim, a história da minha família, para o Senhor, que tem sido levantada, está sendo muito bonita. E eu falo com ele, tudo que eu sou é o Senhor. Não há bondade em mim, não há nada em mim. Né? Tudo que as pessoas veem hoje é Cristo. Que se eu falo, Senhor, não me larga, eu choro e falo, não me larga, não. Me deixa não, que se eu me deixar, eu vou voltar a ser aquilo que eu era, e não é bom, e não é bonito. Sabe, não é as coisas que eu vi, as coisas que eu fazia, hoje eu olho para trás, eu não quero aquilo nunca mais para minha vida. Eu quero estar sempre ao lado do Senhor. É muito, muito ruim. Vamos entrar nessa parte aí da sua vida, da conversão.
Eu gaguejei agora aqui. Mas vamos falar sobre a sua conversão, como foi? Foi quando você estava aqui, que você falou. Como que foi esse processo aí? O que meio que fez seus olhos, literalmente, Deus limpar essa lente sua, sabe? Igual eu falei, eu fiquei na bruxaria muitos anos, né, da minha vida. Eu vi coisas... Só chegar esse microfone aqui. Desculpa. Tem Eu vi coisas assim... igual eu falei, a gente... hoje em dia eu sei por que o mal é muito manifesto, né? Diferente das vezes a luta que a gente tem para manifestar cá, devido a gente ser o mal. E aquilo para mim era muito natural. A última vez que eu fiz um sabá, eu subi, eu não esqueço disso, Senhor. Ai, Deus é lindo. Eu subi com as meninas e nós íamos mais cedo para a mata e a gente limpava o lugar primeiro, levava as coisas que ia ser usadas, né, tudo. E limpávamos tudo bonitinho primeiro e quando era à noite já montava as fogueiras e quando era à noite a gente subia, sem precisar levar nada. Eu vou contar 3 casos que aconteceu antes de eu converter. O 3 livramentos de Deus, não é negar, 3 livramentos do Senhor, sem eu saber que o Senhor estava me livrando. E sem saber que o Senhor já tinha olhado para mim e falado, chega dessa palhaçada, pode passar para cá e eu vou te dar uns puxão de orelha, vou te colocar no meu deserto e você vai caminhar. E se passar, vai passar vencedora, para a honra e glória dele. E eu lembro que nós estávamos subindo, e incluindo a minha menininha estava comigo, a gente lá ia subindo. E quando chegou lá no alto, assim, numa reta, para virar, uma delas falou atrás de mim assim, que não sei o quê, não lembro direito, que eu não tô aqui para ficar orando para nenhum Jesus. E eu estava na frente. Aí eu falei assim, aí parei, olhei para ela, falei, Jesus, vocês estão falando de Jesus? Ela é. Falei, Jesus é um homem, gente. Para que vocês ficam com essa falação? Né? Eu falei, eu não tô aqui para ajoelhar para nenhum homem. Porque a bruxaria ela é extremamente feminina. A energia feminina, olha para você ver como é que o diabo ele reverte as coisas. A gente sabe que eu ando debaixo da autoridade do meu marido. Eu fui feito segundo o coração do Senhor. Não estou falando sobre feminismo, mas estou falando assim, eu vivo dentro hoje da submissão com meu marido. E eu sei o que é a submissão que Deus me pede hoje, a coisa mais linda. Meu marido tem que me amar, nas orações dele, ele não pode me chatear, nas orações dele não sobe. Então, tem todo aquele amor que o Senhor tem por mim. E a bruxaria, ela coloca isso errado. Ela coloca como a mulher está acima de toda a criação, porque nós geramos vida e toda aquela coisa. Então, na hora que eu falei, se eu estou aqui para ajoelhar perante homem nenhum, que eu virei, eu senti uma mão fazer assim, pau. E eu bati com os 2 joelhos com tanta força no chão, que eu tenho 2 cicatrizes enormes aqui. Caramba. O meu joelho bateu e o sangue desceu. Eu sangrei naquele dia. E as meninas olhou e riu. Falou, uai, que isso? Você tá ajoelhando para Jesus? Só que aí veio o temor. Eu senti uma coisa me descer. E eu não sabia o que era. Aí eu falei, tô ajoelhando. Aquela coisa sem graça. A gente terminou, eu desci. A gente tem até as fotos daquele dia. Eu desci. Quando eu subi à noite, era um Samhain. Era um ritual dos mortos. E a gente invocava os ancestrais, né, para ali. E quando eu subi à noite, eu como sacerdotisa, abri todo o sabá, né, eu abri o ritual, fiz tudo o que era para fazer. E fizemos ali, na hora de invocar os ancestrais, eu não sei porquê, eu olhei para meu joelho estava sangrando. E ele já tinha parado de sangrar. Ou seja, eu já estava ali sangrando. E me bateu uma crise de choro. Sabe quando o Espírito Santo te coloca para chorar? E eu fui chorando. E as meninas assim, por que você está chorando? Por que você está chorando? Aí as meninas, você está vendo a sua mãe? Minha mãe falecida, né? Muito nova. Aí você está vendo alguém? Ninguém falava. Eu não estava vendo nada. Eu estava sentindo o Espírito Santo. Eu estava sentindo uma dor tão grande, sabe? Algo assim tão dolorido. Mas não era uma dor porque eu estava sofrendo dor física. Era algo como se... O Espírito Santo me fez reconhecer o pecado em mim. Né? Porque é ele que convence você do seu pecado. E ele estava vendo o pecado em mim. Aí eu chorei, terminei aquilo, fechei o ritual e fui embora. Na outra semana, eu teria as meninas vieram para a gente poder fazer uma outra coisa na cachoeira que a gente desceu. Eu desci para a cachoeira com as meninas. Isso tem a história de todas elas. Todas elas te contam a mesma história, sem falar assim, foi uma visão coletiva.
E aí já não sentia mais bem, eu já não estava mais sentindo bem com aquilo. Aí eu já meio assim, eu desmontei o altar lá de casa, eu fiquei meio sem graça, eu não estava entendendo por que elas vieram, eu desci com elas. Quando a gente subiu, olhando numa noite sem lua, a gente fala, uma noite de lua negra, a gente fala, noite sem lua, eu olhando para cima, quando você olha para cima para enxergar as laterais, né? Eu olhando para cima, eu vi desse lado uma rua. Aí eu falei, essa rua está sendo construída para fazer alguma coisa? Era perto de uma fazenda que tinha lá perto de casa. E eu olhei assim, e na hora que eu olhei, eu vi aquela rua, as duas na frente, eu assim, duas atrás, gente de duas assim, e eu e a outra assim, com a mão assim. Aí, dali de dentro, saiu uma pessoa, com um chapéu, deu para ver. Ela parou, eu parei, as outras pararam. Aí eu falei, continua andando. A gente continua andando. Daí a pouco saiu um bicho, tipo um boi muito grande, e elas parou, e todo mundo parou, e todo mundo começou a chegar pro barranco, e foi chegando pro barranco, foi chegando pro barranco, e as meninas gritando, ai, Alexa, ai. Não era Alexa que ela me chamava, porque Deus que trocou meu nome na minha conversão. Aí bateu a luz assim, não tinha nada. E aí aquele monte de cachorro andando assim, ó, nos barrancos, assim, aquele monte de cachorro andando com a gente, foi aquele monte de cachorro andando, e nós aqui com a capa fechada, e lá vai. Aí já mudou o clima. E eu já assim, isso não tá certo, tem alguma coisa errada, aquele medo. Na hora que nós fomos subindo, no outro dia de manhã, desse caso, eu sentada na pracinha, um homem que eu gosto muito dele, hoje ele é falecido, eu gostava muito dessa história dele, é um homem antigo, da roça, não vou citar nomes, ele falando, porque eu passei a mão no 38, e guardei aquelas coisas vindo. Na hora que ela chegasse, eu ia dar tiro. Ele atirava mesmo. Era roça. Eu ia comer aquilo no tiro. E eu escondi no barranco e engatilhei a arma e estou esperando. Daí a pouco aquilo passou e eu não vi. Naquele momento que aquilo veio, aquilo ali, eu achei que aquilo era algo, não sei, aquilo foi um livramento. Se nós tivéssemos continuado, ele ia tirar nós tudo. Aí aquilo foi outro livramento, que aconteceu aquilo. E teve uma outra situação, na hora que nós estávamos... Essa outra situação, na hora que nós estávamos eu estava para ir para São Tomé, de novo, para o encontro das meninas. Eu machucar a minha menina, numa moto. E a gente achava, igual falar, há males que vem para bem e há bondades que a gente acha que é bem, não é, né? E ela machucou e eu não tive condições de ir. Sua filha? Isso. Aí foi os livramentos. Dali para frente, desde daquela jogada no chão que eu tive, eu não consegui mais fazer mais nada, sabe? Eu não consegui mais tocar para frente. Tinha uma coisa te incomodando. Isso. Aí também, assim, acontecia ocasiões de não deixar eu fazer ou eu tocar para frente aquilo, sabe? Vamos fazer isso hoje. Aí não tinha como eu ir, não dava para ir, não dava para fazer. E aí, quando eu cheguei aqui, desculpa ter virado a conversa para essas livramentos. Não, mas é isso aí. Aí, quando eu cheguei aqui... Preocupa não. Aí eu vim embora, meu filho ficou. Meu João Vitor não conseguiu passar, meu menino. E eu consegui chegar aqui com minha Ágata, meu Moisés já estava aqui. Meu Moisés já tinha vindo para cá, tinha 2 anos que ele estava aqui. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim, aí a gente chega, país diferente, coisa diferente, e aí eu cheguei, assim que eu cheguei em maio, junho, julho, agosto, eu cheguei em maio, em outubro meu pai faleceu. Aí foi primeiro, aí eu já cheguei assim, Deus já não deixava eu fazer lá, ele já tinha me enxergado, eu tenho comigo, o Senhor teve a misericórdia de mim e me enxergou lá naquele dia que ele me jogou de joelho. Então eu já entrei num deserto sem eu saber que eu estava num deserto. Meu filho não entrou, meu filho ficou no Brasil. Ele não conseguiu passar. Eu chego. Aí quando eu chego, meu pai falece. Eu entrei numa guerra dentro da minha casa, fora do normal. Minha casa não era uma casa de paz. Eu só chorava, eu chorava o tempo todo, eu não queria ficar aqui, eu não gostava da língua, eu não gostava do povo, eu não queria ir embora, meu marido não queria ir embora. Aí entrou assim, a minha casa virou aquele mar de guerra. Aí começou aquela guerra, aquela briga, aquela confusão, aquela coisa assim. Aí eu engravido do bebê. Ele nasceu em setembro. Eu engravido, e aí, quando ele estava com quase 5 meses, eu sofro um processo de aborto. Aí eu tive um aborto retido, eu tive hemorragia, aí eu sofri hemorragias, e eu internava, e eles me voltavam para casa, eu internava de novo com hemorragia, eu fiquei, assim, sofri muito nesse processo de hemorragia. Assim que eu tenho esse aborto, meu menino tenta suicídio no Brasil. Aí eu precisava voltar, não conseguia voltar, e a guerra dentro da minha casa foi aumentando, e aí eu falava, eu vou fazer um feitiço para me fazer isso e aquilo, para poder... Não conseguia fazer, aí alguma coisa acontecia, eu não conseguia mais fazer isso.
né? Para honra e glória do Senhor. E aí, quando foi, aí eu fui pro Brasil. Aí eu vou pro Brasil, meu marido fica. Quando eu fui pro Brasil, assim que eu fui pro Brasil, acontece um monte de coisa lá. Meu menino tem uma pessoa, né? Teve a pessoa, teve direitinho. E aí o Moisés aqui desanda. Aí meu marido arruma outra pessoa. Eu tava para perder um casamento de 25 anos de casado. Aí eu falo lá, o que eu vou fazer e tal. Meu menino, mãe, vai, pode ir. Aí volta eu para cá. Eu passei assim, era coisa do Senhor. Eu saí de lá na quarta, na sexta-feira eu cheguei aqui. Sério? Pelo Caicai, pelo deserto. Eu acho que eu passei até você pousava sobre as águas, assim. Aí eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com ele, com outra pessoa. Aí o espírito do encanto já estava nele. É muito difícil quando esse espírito entra num casamento. Aí eu já reconhecia também o espírito do encanto. Aí o espírito do encanto estava nele. Aí pouca coisa eu podia fazer. Aí eu fui passando aquilo, eu fui muito humilhada, eu dormi no chão, eu fui para casa dos outros, dormi na casa dos outros. Assim, gente, eu fui humilhada, eu desci no pó, aí desci me jogando no pó. Aí eu perdi. Aí ele sai de casa, aí eu perdi marido, filho, estava no Brasil, casa, trabalho não tinha, $2.000 de aluguel para pagar, água, luz, não tinha nada, eu não tinha nada, não tinha como fazer nada. E aí eu vou, aquele desespero, aí um dia eu fui na casa dele. Quando eu fui na casa, isso foi meses, foi passando meses. Aí eu fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele me humilhou, falou um monte de coisa comigo. Eu voltei assim, mais ruim do que eu fui. Eu cheguei muito humilhada. Às vezes, contando assim, a pessoa não sabe assim, a dor que aquilo tudo estava fazendo. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei a banheira de água quente, eu entrei no banheiro e falei, eu não tenho nem aluguel, nem como pagar aluguel, vai ficar uma coisa danada. Eu entrei. E aí eu chorava, mas eu chorava tanto que eu não chorava só, eu soluçava, eu não conseguia falar. Sabe quando você chora, assim, aquele choro que você vai... Era assim que eu chorava. Aí eu sabia que eu consegui falar assim, Senhor Jesus, se o Senhor existe, o Senhor me tira daqui. Eu não aguento mais esse sofrimento, não. Foi a mesma coisa eu ter falado, foi a mesma coisa de ele ter chegado e falado, acalma tempestade. Eu fiz assim, acabou o choro. Não teve mais choro, não teve mais lágrima. Eu estava com 45 quilos, tipo, dessa finurinha. Eu consegui comer, levantei daquela banheira, eu consegui comer, fiz um macarrão, comi. Eu deitei, eu dormi e eu li uma palavra. Eu peguei uma Bíblia que o Moisés tinha esquecido lá em casa. E essa Bíblia estava escrito assim, há tempo para todas as coisas. Há tempo para amar, tempo para odiar, tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para cantar. E estava essa palavra. Aí eu lembro que eu li essa, foi a palavra do meu deserto. Aí eu comecei a ler essas palavras, comecei a ficar ali, aí falei assim, como é que eu vou? Aí eu já comecei a conversar com Deus. Falei assim, como é que eu vou pagar meu aluguel? No outro dia, uma menina veio e me ligou, a Ieda. Falou, você podia fazer uma casa para mim? E eu fui com o meu carro fazer uma casa para ela. Quando eu estava nessa casa, uma senhora veio, bateu no vidro e me perguntou se eu tinha um cartão. Aí eu falei com ela que eu não tinha cartão. Aí ele, não, dá seu número. Aí eu dei meu número para ela. Quando eu dei o número para ela, ela me chamou no outro dia, me ofereceu para uma Deep Clean. 500, eu cobrei $500. Ela me deu 700. E eu comecei assim, daí a pouco, assim, sem eu ver. Quando eu assustei assim, o meu schedule estava enorme. E eu já tinha funcionário. E aí eu já comecei na igreja do pastor Fausto. Eu comecei na igreja, eu nasci espiritualmente com o pastor Fausto. Eu comecei na igreja do pastor Fausto e comecei as meninas do Peniel, que foi meu ombro. Aquelas meninas foram meu ombro, o Peniel foi a minha ponte, o Senhor usou o Peniel como ponte de salvação na minha vida. As meninas do Peniel foi meu ombro, daí a pouco eu batizei. Quando eu batizei, as coisas foram acontecendo, Moisés voltou para casa, minhas coisas aconteceram. E hoje, assim, eu vivo a glória do Senhor, a honra e glória do Senhor. Minha vida é outra vida em Deus hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante que foi sozinha, né? O deserto, ele é solitário. Quando a pessoa fala assim, porque eu entrei no deserto e ninguém me ajudou. Não, o deserto é o seu momento com o Senhor. É ali que você vai conhecer isso. Você vai conhecer Deus ali no deserto. É onde você vai verdadeiramente, Deus vai buscar você verdadeiramente. O que você tem de dentro ali, Ele vai trabalhar com você, Ele vai conversar com você, você vai ouvir o Senhor, você vai ter o seu secreto com Deus. É uma coisa que Ele não pode deixar outras pessoas de fora interceder, porque senão você vai achar que outras pessoas te ajudaram. Né? Deus me colocou numa situação que eu olhei para ele e falei assim, o Senhor é a única coisa que eu tenho. Não tenho mais nada. E Deus me provou isso. Sem mim, você não é nada. E, né, Deus é tudo na minha vida. Então, o deserto, ele é solitário. E assim, interessante que você tinha esse background, né? Essa bagagem. E aí chega na igreja, você vai começar a ministrar e servir no ministério que hoje é o ministério profético da igreja, que é o Peniel, né? Eu não gostava do Peniel.
De jeito nenhum. Eu achava aquilo assim uma bobeira. Olhava e falava, pra que essas mulheres, gente, levantando, viu? Nossa, eu falava, isso é pra distrair o culto. O Peniel, essa produção aqui é engraçada demais. Explica o que é o Peniel. Gente, o Peniel, vou deixar a Alexa explicar. Explica pra gente O o que é o Peniel. Peniel é as bandeiras, né? A gente levanta bandeiras lá na preparação do culto. As pessoas veem Peniel assim como eu vi. Como eu achava aquilo dança. Eu não fui chamada para dançar, não. Não é ministério de dança, né? Não, eu não fui chamada para dançar. Quando eu vi o Peniel, as meninas vinham muito. Nossa, principalmente a Michelle. Michelle sofria comigo, porque meu ombro dela era... Meu casamento, minha vida, e eu só chorava, porque naquela época eu estava, aí eu chegava, eu cheguei na frente do Senhor, assim, aquele caco, e o Senhor foi me levantando, então toda vez que eu chegava ali, eu chorava muito mesmo, acho que até esse pessoal ficava incomodado, de tanto que eu chorava. E eu vi o Peniel, assim, aí quando eu comecei a melhorar, que as coisas melhorou, mas... Isso foi quando? 2000 e... Em 2021, 22, 23. Okay. Não, tem 3 anos que eu batizei. Isso foi em 2022, 23 mesmo, isso mesmo. Mentira, 2024. Junho de 2024, quando eu entrei pro Peniel. Tá bom. Aí eu vi o Peniel, olhava e falava, não, isso essas meninas, essas bobeiras, essas meninas, se distrai o culto. Isso, não sei, mas já era o inimigo falando ali com as meninas. Porque o inimigo, ele não ataca pessoas, ele ataca propósitos. O inimigo, ele vai atacar o seu propósito. Se você tem propósito, ele vai te atacar. Quanto mais atacado você for, você para saber que você tem um propósito muito lindo que o Senhor tem para você. E aí eu peguei e falei, não, esse Peniel é besteira, esse Peniel, não quero ver esse Peniel. Aí quando foi um dia, Deus fala muito comigo em sonho. Eu achava muito que isso era um dom, né, de lá, mas não é um dom do Senhor. Né? E ele fala, Deus teve falado comigo, tem falado comigo muito assim. Aí eu vou e sonho que eu abri a porta da igreja e aí ele me mostrou assim, quando alguém entra aqui, eles não vão ver quem está sentado, eles não estão vendo lá, eles estão vendo você. Aqui. Aí eu abri assim, quando eu abri a porta da igreja, mostrou o corredor, mostrou as meninas e mostrou assim, uma batalha muito grande ali, fogo e batalha e luta. Aí eu olhei assim, eu fiquei olhando, aí fui se aproximando delas naquela batalha, naquela coisa, e eu senti a atmosfera do lugar em batalha. Aí no outro dia eu liguei para Miriam. Era quarta-feira, quando eu sonhei com isso, eu liguei para Miriam e falei assim, Miriam, o Peniel é fechado? Eu posso ir no Peniel? Aí ela falou comigo, Alex, você pode vir no Peniel, vem aqui, hoje não ia ter, mas hoje vai ter. Aí eu fui no Peniel. Chegou lá, eu sentei. Gente, Peniel é lindo. Eu acho que, assim, nós não somos um grupo de mulheres da igreja, que o grupo de mulheres tem a Vitoriosa, né? Um grupo, eu também faço parte de um grupo muito bonito. Mas o Peniel é um encontro verdadeiro com Deus. Eu acho que ali é cura, ali é o seu particular, ali Deus te ouve. Então, eu acho assim, as mulheres tudo deviam experimentar. Ir ao Peniel, não para levantar a bandeira, ou se não quiser levantar a bandeira, mas ir ao Peniel. É uma coisa muito maravilhosa. E aí eu cheguei no Peniel, aquele momento que a gente tem um momento com Deus. Né, que você vai estar lá as bandeiras, você pode pegar as bandeiras, você pode, né, mas é um momento seu com Deus ali primeiro. E eu fiquei naquele momento. Né? Isso, Peniel, um encontro com Deus. Eu fiquei naquele momento ali com Deus, né, conversei com Deus, e eu falava assim, Senhor, Peniel, dançar. Eu era dançarina do ventre. Né, eu fui professora de dança do ventre tanto tempo lá, eu não quero isso para mim, né, de novo, dançar, e eu ficava assim. Aí eu falei assim, então eu vou fazer assim. Se a Miriam me trouxe... Aí as meninas estavam lá, algumas com a bandeira e tal, outras lá, assim, a gente sempre escuta alguém chorando, uma coisinha assim, aquele ambiente de oração muito gostoso, né? De você levar a sua petição ao Senhor. Aí eu falei, se a Miriam me trouxe uma bandeira, eu vou. A Miriam vem e me entrega a bandeira de Israel, na mesma hora, gente. Fechou a boca, chegou a Miriam. Na mesma hora, a Miriam me entrega a bandeira de Israel. Eu levantei, eu já estava acostumada com levantar seda, né? Então, eu levantei, fui para frente, mas ali eu estava dançando. Ali não era, né? No Peniel não é dança. A palavra do Senhor fala assim, eu acho muito bonito, né? Moisés levanta um altar e fala, o Senhor esse lugar chama o Senhor a nossa bandeira. E tem outra palavra que eu falo, quando o inimigo vier contra eles com muitas águas, o Espírito alvorará sobre ele, sobre seus inimigos, a tua bandeira. Então, é isso que a gente faz ali. Aí eu fui e peguei, levantei aquela bandeira e fiquei, aí falei, não, eu vou pro Peniel. Aí fui pro Peniel. Falei com as meninas, teve um pouquinho assim de coisa quando eu fui, né? Porque acho que devido justamente de onde eu vim.
Mas aí eu peguei a bandeira para poder vir ministrar a bandeira. No começo foi uma coisa muito, muito diferente, porque na noite de eu ministrar, que a Juliana falou, pode vir, agora você vai entrar no culto. Gente, eu lutei a noite inteira. Foi uma batalha espiritual a noite inteira. O inimigo falava, você não pode levantar, você não pode ir, você não pode fazer. Meu rosto levantou desse tamanho, assim. Minha boca inchada, meu olho inchado, meu rosto todo inchado. Eu vou e mandei uma foto do Juliana, falei, eu não posso ministrar, não. Aí como é que eu tô? Tava tudo assim. Ela, que é isso? Eu briguei a noite inteira. Ela, não, pode ir, que o inimigo já é perdedor. Aí eu fui fazer, mas foi horrível a minha bandeira que eu levantei a primeira vez. Gente, eu não sabia levantar, não saía nada, não fluía. Por quê? Porque na minha cabeça ainda estava ali, assim, como dançar. E o Peniel não é dançar, ali é o fluir mesmo. A gente prepara o ambiente do culto, né? A gente está ali, cada bandeira levantada junto com oração, cada bandeira levantada com intercessão, cada bandeira levantada com louvor, cada bandeira levantada com um espírito, né? A gente levanta no espírito. Ali a gente jejua para estar ali. A gente não levanta bandeira fora do jejum. Aí tem o sacrifício do leito matrimonial naquela noite, por santificação ao Senhor, porque a gente prepara a igreja, o ambiente da igreja, né, para adoração, para chamar a presença do Senhor. A gente ora pela igreja, intercede pela igreja, intercede pelos irmãos que estão ali. Então, o Peniel, a gente está querendo fazer assim, as pessoas entenderem que Peniel não é dança, né? Ali tem cura, ali tem mulheres orando por outras mulheres, né? A gente intercede pela igreja. Peniel é isso. E eu percebo que as mulheres do Peniel, elas têm uma sensibilidade muito aguçada. Muito aguçada. Por isso que eu costumo dizer, para todo mundo falar isso, que o Peniel é, sim, o ministério mais profético da igreja. Porque a nossa igreja, talvez, ela não se move tanto no profético hoje em dia, como profetas, né? era para ser, mas o Peniel tá lá. E essas mulheres, sim, se movem no profético. A gente ora, a gente assim, quer... já recebi palavras de Juliana, por exemplo, chegar e entregar palavra certeira. Você percebe que igual você está falando, tem o Senhor fala. tem essa sensibilidade, sabe? E eu acho muito interessante você tá nisso, entendeu? Porque dom, igual você estava falando, o diabo não dá dom. Não. Todo dom vem de Deus. Tudo de bom em você é do Senhor. Todo dom vem de Deus. Porém, a gente pode usar os dons que Deus já deu pra gente, talvez na infância, pro diabo. Sim. Né? A gente vê, claro que falar só de um artista, por exemplo, um cantor. Às vezes o cara recebeu um dom de Deus na infância e hoje em dia exerce o dom para a perdição de muitos. Para cantar, Mas isso ainda é raso se a gente for parar para pensar. Porque um dom profético também é um dom. Sim. E aí você tá lá na bruxaria e você exercendo o seu dom pro maligno. Então é interessante quando Deus te traz de volta e agora parece que ele olha e fala assim, agora sim, aquele dom que eu te dei, você vai exercer no reino de Deus. Deus fala muito comigo. Eu faço jejum eu costumo fazer jejum eles falam jejum de Esther, né? Eu faço jejum de 3 em 3 dias na época do meu aniversário. Sempre que eu tava, porque por eu ter assim, isso de gosto me faz, já passou, né? Eu não sirvo meu verdadeiro, meu Senhor Jesus é meu verdadeiro suficiente Deus, né? Meu Salvador, e é Ele que eu sirvo hoje e sempre, né? Tenho identidade nova em Cristo, sei quem eu sou em Cristo, mas por eu ser entregada a uma entidade quando eu era pequena, né? E pelo meu pai, igual eu falei, eu tinha que estar ali, né? Pai, nem vou falar o nome dele. Eu tinha que estar ali para ver, para aprender a cantar tudo. Depois eu ia consagrar a minha vida, né, à bruxaria. Então eu tenho o hábito de fazer isso no meu aniversário. Eu faço 3 dias de jejum, porque é o Senhor, eu sou tua. Eu estou aqui, o Senhor que me resgatou, me tirou da sujeira, da lama que eu vivi. Hoje eu estou aqui. Né? Uma menina que comia lixo, uma menina que não tinha as coisas, uma pessoa que... Vida vazia, gente. Vida sem Senhor, eu tive uma vida vazia. Eu tive uma vida... A pessoa acha que ela é livre. Não é livre, a gente não tem liberdade no mundo. Livre eu sou hoje em Cristo. Hoje eu não tenho vício, hoje eu posso andar sem... Antigamente eu achava crente muito... eles são metidos, eles se acham. Eu tinha uma raiva de crente. Eles se acham. Mas eu entendi hoje o porquê eu me achar. Lavado e remido, justificado no sangue do Senhor. Então, tem motivo para se achar. Hoje, quando eu sentei, vou confessar seus pecados uns aos outros. Quando eu fiz o processo de libertação, que eu confessei, eu fui soltando. Soltando coisas que eu falei assim, nossa, coitada dessa pessoa, vai sair daqui. Aí eu senta aí, que eu vou, escuta que eu vou te falar. Eu fui soltando, eu fui falando, depois fiz o jejum. Então, eu sei o que é hoje, por que você anda assim. Não é? A gente não anda assim porque a gente é metido. Ou porque você tá leve. Isso.
Você está leve, você está livre em Senhor, você não tem mais isso, você não tem por que esconder, sabe? Você não tem por que falar, nossa, eu não posso deixar meu celular aqui, eu não posso deixar fulano saber disso. Não, a sua vida é livre, você é livre. E essa sensação, ela é maravilhosa de ter liberdade no Senhor. Você andar livre e caminhar na autoridade do Senhor. É linda essa sensação. E as pessoas, elas acham que vai... Eu até perdi o que eu estava falando. Você estava falando lá de como foi antes e como Deus Pois fez, aí né? como Deus me transforma, né? Me transformou do que eu era antes para o que eu sou hoje. Eu me sinto livre no Senhor, eu sou livre no Senhor, não quero voltar para trás, sabe? E o Peniel me ajudou a ser assim, né? O pastor Fausto me ajudou muito, a Vitoriosas me ajuda bastante. A nossa igreja, ela é uma igreja com muita base, ela tem uma bagagem muito bonita, né? O Peniel, ele é, como você está falando, o Peniel é profético, né? As meninas do Peniel me ajudou muito, Michele me ajudou muito. Hoje em dia, nós queremos levantar isso para o Senhor. O Senhor me mostrou em sonho, nesse terceiro dia que eu fiz de jejum, com a Juliana. O Peniel, assim, no sonho, mas a Juliana eu estava com a Juliana esperando orações, né? Nesse aniversário que eu fiz o jejum para consagrar minha vida a Deus novamente. Eu sempre faço isso, falei, Senhor, minha vida é tua, e Deus fala comigo nisso. E aí ele me mostrou o Peniel, eu mais a Juliana, e um monte de pessoas esperando orações. Aí tinha oração de cura, sabe? Então, porque o Senhor me levantou para o Peniel. Não fui Peniel para dançar. Peniel não é um grupo de dança. Peniel é batalha. Peniel, a gente está ali pela igreja para abrir o culto, né, a atmosfera do culto. Se precisar a gente vê uma pessoa que precisa de uma oração, uma palavra, uma coisa que Deus encaminha, sabe? Isso é o Peniel. E Se você quiser identificar as irmãs do coque da nossa igreja, talvez elas não estejam de coque, mas provavelmente com a bandeira na mão. Com a bandeira na mão, as meninas. E ali a gente está ali, as mulheres quiserem ir, quiser conversar com a gente, quiser falar, quiser, né, oração, quiser intercessão, porque nós somos ali para intercessão, nós estamos ali para orar, nós estamos ali pela igreja, sabe? E se elas precisarem, a gente está ali. E eu vim falando outras coisas e falei outra, isso é coisa de idade. Eu falando sobre o jejum de Esther que eu faço, consagrar meu aniversário. Eu faço isso com o Senhor, porque desde quando eu aceitei a Cristo, eu tenho um temor muito grande, sabe, do Senhor. Eu fazer algo que possa ofender, eu tenho um temor de fazer algo que possa ofender o Senhor, eu voltar para trás, voltar para aquela vida que eu tinha, sabe? E eu consagro minha vida ao Senhor todos os dias, eu consagro ao Senhor, mas eu faço isso, do mesmo jeito que faço jejum para falar com o Senhor, é sua, eu sou tua, minha alma é tua, minha vida é tua. Eu estou aqui, eis-me aqui, e não me deixa, não. Eu faço esse jejum. É um papel de filho, né? Um filho que implora pela presença do Pai. Preciso do Senhor, gente. A gente precisa de Deus. A vida sem Senhor ela é uma vida muito triste. É verdade. Ontem a gente estava num estudo bíblico com os jovens sobre... A gente estava... 1 João, né? 1 João. A gente fez uma roda e fomos ler a Bíblia juntos. Só isso, sem ninguém liderando nada. A gente só abriu a Bíblia e vamos ler e comentar. E aí chegou numa parte que João estava falando sobre andar na luz. E aí veio a pergunta, o que seria andar na luz? Porque ela fala que aquele que afirma que anda na luz, mas está nas trevas, é mentiroso. E aí fala que aquele que afirma andar na luz e não anda como Cristo é mentiroso. Aí veio a pergunta, o que seria andar na luz? E aí eu consigo juntar isso quando você está falando de ter o nariz empinado, andar leve, andar livre, sem segredos, sem reservas. Você literalmente não tem nada escondido na sua vida, você é transparente. E a luz de Cristo, ela exala através de nós, né? É isso que é doido, né? Sim. Onde você chega, se um lugar... As pessoas sabem. Se tiver alguém ali com trevas... Ele vai se sentir incomodado com você. Vai se sentir incomodado com a sua luz. Sente. O Espírito Santo, ele tem que incomodar. Ele tem que chegar num lugar onde tem... coisa errada, ele tem que incomodar. A pessoa, o meu sogro, o pai de Moisés, ele é um homem muito admirável. Ele era, né? O Senhor levou ele. Foi uma morte muito, muito legal também, a morte dele. Assim, que eu falo assim, legal, assim, eles simplesmente ouviram chamar ele deitou e dormiu. Não teve mais, sabe? E ele era aquele tipo de pessoa que se ele chegava num lugar, quando ele entrava, a autoridade de Deus era tanto nele, sabe? Que o ambiente mudava. As pessoas falam, não, cala a boca, o Sodilo chegou. Não fala esse nome, Sodilo está aí. Eles falavam assim, ele perdoou o homem que matou o filho dele. Ele foi lá e perdoou ele. Eu te perdoo em nome de Jesus. Para mim, você não me deve nada. Ele era um homem assim, hoje em dia,
né, como eu estou com o Senhor, que eu sou cristã, eu admirei muito ele. Eu não gostava dele antigamente também, não. Achava, nossa, que arrogante, nada, a autoridade que ele tinha. E a gente aprender a saber a caminhar nessa autoridade, a gente souber. Eu falo com Moisés, se a gente andar dentro do que a gente entender o que é a palavra do Senhor, a gente andar dentro dela, a gente é super-herói. A gente foi o poder de super-herói. Faltou a capa. Faltou só a capinha. Porque a gente faz poder de super-herói, gente. A gente fica com medo, igual a gente está falando aqui do mundo das trevas. Ele existe, é organizado, a gente tem que saber lidar, proteger nossas crianças. Porque o inimigo, ele ataca a propósito, ele não ataca pessoas. Ele não quer saber se é criança. Ele não está nem aí se saber que é criança. Né? Ele começa a destruir família, porque família destrói filhos. E filhos são famílias de amanhã. E aí vai. A gente fala, eu falo assim com Moisés, se a gente soubesse a autoridade de quem a gente caminha, o nome que a gente carrega, a identidade que a gente leva. Se for colocar na identidade, eu estava brincando com a Juliana, falei com ela, falei, hoje eu sei minha identidade, eu sou, né, justificada por Cristo. Eu sou herdeira e co-herdeira de Jesus. Herdeira do reino e co-herdeira de Jesus. Eu sou abençoada porque o Senhor fala que onde eu colocar os meus pés, ali será me dado por herança. Eu tenho o dom de falar com a montanha, passa para cá e para lá, no nome do Senhor Jesus, pela fé que eu carrego. Se eu tiver aquela fé, ela vem. Falei, eu tenho autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e nenhum mal lhe será ofendido. Eu tenho armadura pesada do Senhor. Falei com ela, se a gente for para olhar mesmo... Identidade não vai ser um cartãozinho, não. Vai ser um rolo de... Nós somos muito bem resguardados. Né? Nós temos que aprender o que é brecha, fechar as brechas, proteger nossos meninos, proteger mesmo até nós mesmos, que às vezes a gente descuida da gente. Né? Saber que minha mãe falava, o diabo mora nos detalhes. Então, é o pequeno, é as coisas. Ele não vai te atacar no grande, ele não vai te mostrar para você, ele não vai te escancarar e te atacar. Ele não mentiu para Eva, né? Ele omitiu certas coisas. Então, ele sabe enganar, ele está ali. O Senhor mostrou o ministério dele, que é matar, roubar e destruir. Ele veio para isso, ele não brinca com esse serviço. Nenhuma hoste, nenhuma hierarquia, nenhuma hoste do mal, ela brinca com isso. Para matar, roubar e destruir. Ele já sabe que ele vai descer, ele vai levar o maior número de pessoas que ele puder levar. E nós, acaba que nós nos distraímos com pequenas coisas. Os detalhes nos levam embora. A gente tem que tomar cuidado com os detalhes. A gente está propício, né, a isso, né? Distrações em todo lugar. E ele ataca, e a gente tem. A luz da palavra está aí, a verdade está aí. A gente segurar, não deixar cair, não. Para a gente poder vencer junto com o Senhor Jesus. Amém. A gente está na glória também. E eu quero ir embora. Eu quero também. Vida com Deus é muito boa, né? É muito boa. Vida com Deus igual a gente falou, é leve, mas assim, é uma coisa que parece que Deus tira o peso de tudo das nossas costas e deixa a gente leve, mas ao mesmo tempo ele pega e fala assim, ó, tem o seu sacrifício, tem a sua devoção, tem a sua determinação, Então, assim, ao mesmo tempo que é uma vida de sacrifício, é uma vida que nós já temos a recompensa do sacrifício antes de sacrificar, né? Eu falo que a vida do Senhor, me fala, a vida do Senhor é difícil. Não, para quem andou lá, a vida é difícil. Hoje a vida é leve. Ou qualquer coisa que eu tiver, eu sei que eu estou respaldada e guardada. A vida lá atrás, ela é pesada. Né? Quem andou lá atrás sabe que a vida é pesada. Quando ele consegue tirar as escamas dos olhos, que o espírito do engano sai, que os ouvidos vai, que o Espírito Santo te convence do teu erro, do teu pecado. Que você sai daquilo, a vida fica leve. Acho que não tem mais nada que a gente possa passar, né? A gente tem dor, né? A gente vai ter as nossas dores, as nossas coisas, mas não sai com o mesmo peso. Né? A gente está não no sai mundo. no mesmo peso que era antigamente, não. Eu sei o que foi caminhar para lá e ir para lá. Eu quero voltar, não. Amém. Vontade de voltar para lá, não. Eu cresci na igreja e nunca me desviei, né? Por mais que tive os altos e baixos ali. E aí chegou uma época da minha vida que eu falava isso e algumas pessoas também. Tipo assim, cara, parece que eu não tenho testemunho, entendeu? Não sei se já viu algum jovem falar isso. Parece que eu não vou ter testemunho, ué. Às vezes até dava vontade de falar assim, eu vou ter que chutar o balde um dia aqui pra mim ter uma história. Pra poder ter uma história contada de regressada. Mas você já pensou, você volta e você não dá tempo de voltar pra trás? Pois é, imagina. Mas é isso que eu tô falando, esse sentimento de parece que você precisa ter uma história de redenção como se você não tivesse já. Uma história de redenção. Foi feita na cruz a sua história de redenção. Na cruz. Né? E aí a gente vive já, como eu falei, já com a recompensa do sacrifício. A gente não
não vai chegar lá. A gente não vai um dia ter uma recompensa. Claro que o céu é uma recompensa, entre aspas, mas nós já fomos recompensados, né? A gente já está com o prêmio, que é Cristo em nós. Sim. E Esperança da glória. com certeza. E isso que você falou de, a gente quer ter história para contar. Gente, não é legal, não. Pois é, isso A aí coisa não- mais triste que tem é quando você para e você lembra. Você cai de olho, você chora. Fala, meu Deus, aquilo te envergonha, sabe? Assim, o pecado, ele te envergonha. Né? O inimigo, ele vai colocar o pecado como um bom, o espírito do engano. Ele vem, o inimigo tapa os seus olhos, o encanto tá ali, o espírito do encanto tá ali. E aí a pessoa acha que ela tá ali, assim, ninguém vai saber, ninguém vai ver, ninguém vai nada. Quando ele te solta, é como que ele te joga no meio da rua, assim, tira sua roupa. Todo mundo olha, sabe? Assim, tá. Nossa, aquela coisa é muito triste, é muito vergonhoso. põe Não. só nudez, né? Ele expõe mesmo, ele não esconde pecado, ele expõe, ele vai brincar. Eu acho que eu fico imaginando até as risadas, sabe? Assim, dele. A pessoa vai, ele vai rindo, depois ele expõe ela de uma vez e ela fica ali exposta. E Deus não faz isso, né? Deus, ele cuida, ele protege, ele tá ali, ele te aninha, né? Tem também a hora que ele vai puxar a orelha, igual ele fez comigo, vou te jogar você no deserto, pra você ver. Mas o deserto eu caí porque eu tava cheio de brecha, eu tava cheio de erro. Se você tá... As pessoas falam, mas Jó, Jó não errou e sofreu. Eu não sei, eu até falei que eu queria conversar muito com o pastor, o Anderson, né, também sobre isso, porque eu acho que Jó teve algo. Jó, ele não tinha só temor, ele tinha medo. Acho que a brecha de Jó foi essa, sabe? Quando Talvez ele, o medo. Eu não sei se você igual falando, minha sã leiga, né? Eu sou leiga aqui ainda. Eu quero perguntar sobre isso, que foi o entendimento que eu tive. Eu vi Jó com medo, sabe? Não só temor, medo. Aí de achar assim, se eu não sacrificar, Deus pode me castigar. Se eu não fizer, Deus pode fazer. Se eu não olhar para meus filhos fazendo isso, às vezes posso sofrer esse castigo. É essa coisa de não saber que ali é a bondade, Senhor. É Ele que é tudo. Não é nós que fazemos nada. Nós não fazemos nada por merecimento. Nós não temos merecimento com nada. Então, Até a questão de Jó, só desculpa interromper, mas no final ele mesmo fala, né? Agora eu te conheço. Onde eu vou falar. Antes eu te conheci de ouvir falar, agora eu te conheço, realmente. Deus chamou ele de justo, né? Sim. Mas ele não Ninguém é conhecia. justo? Ele não conhecia. Como é que o ser humano consegue ser justo? Nós não conseguimos. O ser humano, ele, igual eu falei, o ser humano ele tem o hábito de. Nós temos o hábito de puxar para nós. Até porque é algo da nossa. Humanamente falando, da sobrevivência. Vai puxar para você o melhor para você, o que sobrar é do outro. A gente faz isso. É da nossa humanidade, né? Como dizem, do mal que existe em nós, é da nossa humanidade. Não é, né? Deus não dá uma benção para ficar só com você, ela é para ser partilhada com todos. E aí o Jó se ficava justo. Isso que eu peguei no livro de Jó. O Jó tinha medo. O Jó se achava, não, tudo é Deus, tudo é Ele. Se não é Ele, nós não somos nada, nós não temos nada. Mas é isso. Agora, último conselho aí. Se você acha que você tem que ter um testemunho, sabe que você já tem. Né? Não é porque a Alexa tem uma história que o testemunho dela é diferente do seu. O testemunho de nós, o nosso testemunho Sim. de todos nós é o mesmo. Nossa, é o mesmo. Nós estávamos no pecado e agora fomos salvos. justificados pelo sangue. Ganhamos a graça. Ganhamos a graça. Vou te pedir para você deixar um conselho também. No final, a gente já está acabando aqui o nosso podcast. Olhar para aquela câmera ali e deixar um conselho para alguém que... Deixa eu pensar. Salomão fala que Deus plantou a eternidade no coração do homem, né? Então, todos nós temos um anseio por algo eterno. Viver para sempre. Viver para sempre, ou um anseio por ter contato com o sobrenatural, que às vezes a gente nem sabe que tem. Eu acho que o resultado de muitas religiões, e muitas delas hoje estarem cheias de jovens, pode ser isso. Porque existe esse anseio por algo a mais, entendeu? Porque o nosso espírito tem fome também. E aí, claro que quando eles encontram a Cristo, que é o único que sacia essa fome, aí tá resolvido. Mas até chegar lá, né, a gente tem esse anseio por algo eterno, pelo espiritual. Nosso espírito pede. Então, acho que o conselho que você poderia deixar para uma pessoa que tem fome pelo sobrenatural, vamos colocar assim. Uma pessoa que tem fome pelo sobrenatural, mas a gente vai falar aqui daqueles que estão na igreja. Porque muitos estão na igreja com fome pelo sobrenatural, mas não conseguem acessar, né? Então,
um conselho para essa pessoa só porque, assim, ela e Deus. Como ela pode alcançar isso com Deus? Você falou assim das pessoas ter fome por sobrenatural. As pessoas têm fome por algo rápido. Muitas vezes que a gente foi procurada é para coisas que não resolviam rápido. Elas queriam a resposta rápida, sabe? Elas não souberam descansar no Senhor. E teve muita gente de igreja que procurou devido a isso. Porque eu não estou conseguindo, não está sendo rápido, não está vindo rápido, né? E os jovens, igual eu falei, os jovens procuram muito o ocultismo devido a alma do ser humano, ela igual eu falei, nós somos concebidos no pecado, e nascemos no pecado, somos salvos pela graça e lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Mas se nós deixarmos o nosso eu falar, o nosso ego falar, ele vai querer algo ruim. Ele não vai, igual eu falo, o bem que existe em nós é Cristo, então ele não vai querer isso, ele vai procurar isso. E não compensa, gente. O mal, ele está ali, ele pode te oferecer, sim, coisas, você pode ver coisas, você pode ver o sobrenatural, você pode agir no sobrenatural, mas não é o sobrenatural, igual eu falei, depois ele vai te deixar. Ele te larga e o preço paga, não existe nada de graça. De graça nós tivemos a graça do Senhor, a salvação que veio para nós. De graça não, pagados por um sangue muito derramado na cruz. É um presente para nós. Isso, mas é como dado para nós de presente. Agora, o lado oculto, ele não vai te dar nada de graça. Quando você vai fazer alguma coisa, já fala, tudo tem um preço, vai pagar? Vai pagar o preço por isso? Vai pagar. Ele vai pedir o preço. Não compensa, é algo vazio, é algo triste, é algo depois vai te envergonhar, é algo que você vai saber. Vai chegar uma hora que a gente vai saber, principalmente, igual você falou, os crentes, né, que procuram esse lado. Ele vai entender que isso não é o certo, ele vai ver que isso não é o correto e vai ter coisas que vai marcar a alma de certa forma. E ele vai carregar isso com ele, tem coisas, tem consequências, porque a gente sabe que todo pecado, toda rebelião, porque isso é um ato de rebelião. Um crente virar para esse lado é um ato de rebelião, leva à morte. Tem a morte de alguma coisa vai ficar para trás, alguma coisa ele vai deixar no caminho que às vezes nem era o que Deus queria que deixasse no caminho. Se eu tivesse escutado o Senhor e vindo para cá na época que Deus me encaminhou para vir, meu filho estava aqui. Meu filho não estaria lá, sabe? Mas aí a rebelião, o não, falar o não para Deus, fica algo no caminho. Deus vai pegar outra pessoa, fica algo no caminho. Então, a pessoa saber que não é um caminho dela pegar, não é bom. É vigiar, orar, saber que o inimigo só vai entrar na vida da pessoa. Sim, com brecha, pode falar que não. Isso não existe, existe. Ele só vai entrar. Mas eu sou salva por Deus. Mas cuidado com as brechas. Cuidado, né, com o que ela fala, porque é só assim que ele vem. Quando ele pede um testemunho de uma pessoa, quando ele vai peneirar uma pessoa, ele vai olhar o espiritual dela, se ela tem algo. Se ela é limpa, não tem como o inimigo fazer nada, não tem como ele aproximar dela, não tem como ele aproximar da pessoa, da casa, sabe? Não tem nada que está devendo ali. Vigiar, orar, pedir o Senhor para dar a gente, né, guardar a proteção e caminhar com a palavra, a verdade e a vida, não tem. E acessar o sobrenatural em Deus, né, também. O nosso sobrenatural, Senhor, né? As maravilhas do Senhor, tá aí, os dons são lindos, a gente vê os milagres continuam acontecendo desde o Velho Testamento ao Novo e aos dias de hoje. É só a gente abrir os olhos para os milagres, eles estão aí, continuam sendo feitos. As maravilhas do Senhor continuam sendo feitas através de muitos, né? E Cristo. Não tem outro caminho, não. O Senhor é a verdade e a vida, e não há outro caminho. Não tem outro caminho. É isso. Amém. Muito obrigado. De nada, foi muito gente. bom te ter aqui. Esse papo foi muito, muito bom mesmo, né? Muito bom. Obrigada a vocês. Pode até voltar mais vezes, talvez. Chamado. É uma honra ter estado aqui com vocês. Eu espero que eu tenha falado, né, da forma correta ou esclarecido. Eu falo muito. Eu não sei se eu esclareci corretamente o que vocês queriam saber, mas... Não, foi muito edificante, sim. Pode ter certeza. Você é luz, né? A gente vê isso. Onde você está, você realmente tem esse toque diferencial de Deus, da parte de Deus aí, sabe? Deus abençoe muito você, sua família. Obrigado mais uma vez. Obrigado você que ficou aqui até o final. Deus abençoe muito você. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com um jovem que você conhece, ou com seu pai, com sua mãe, não sei. Compartilhe aí com todo mundo. Deixa o like, põe um comentário aí de uma coisa que você pode pontuar. E nos vemos no próximo episódio. Se lembre que o sobrenatural é acessível em Deus. Deus Deus abençoe sua vida.